O incremento é um trampolim concreto em direção à meta do produto. O incremento é aquela coisa que tem que sair ali pronto a ser inspecionado pelos usuários, pela equipe, pelos clientes ao término da sprint, para que a gente possa ter realmente uma inspeção efetiva. Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores, então basicamente vai crescendo, né? A gente vai entregar esse incremento e aí ele vai se encaixar dentro de outros incrementos que a gente já havia anteriormente, né? Incrementar aqui dentro desses nossos entregáveis. Completamente verificado, garantindo que todos os incrementos funcionam juntos. Então, obviamente, quando eu coloco, por exemplo, esse novo incremento aqui, e aí me causa monte de problemas na minha solução como um todo, certamente não seria a ideia isso, né? Todos têm que funcionar juntos. A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável. Ao término da sprint, no sprint review, não é para fazer os PowerPoints, né, da vida, mas mostrar exatamente essas coisas reais. Vários incrementos podem ser criados em uma sprint. Em vez de fazer apenas um, a gente pode criar mais do que um e vai incrementar, por exemplo, nesse caso, dois, né? A soma dos incrementos é apresentada na sprint review, né? Apoiando assim o empirismo, aquele processo de inspecionar e depois adaptar esses nossos incrementos e nosso produto como um todo. No entanto, um incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do final da sprint. Mas a gente não precisa esperar o sprint review quando a gente, por exemplo, sprint de 2 semanas, mas a gente já ficou com algum incremento pronto já no quarto dia da sprint. A gente já pode entregar isso e já colher esse feedback anteriormente, né? Não precisamos esperar a entrega de todas as coisas lá no sprint review, senão até vai talvez apertar bastante o time box, né? a sprint review nunca deve ser considerado um marco para liberar valor. Quando o valor está pronto e a ser utilizado, a gente solta e pega feedback. E utiliza isso, obviamente, para adaptar. O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento, a menos que atenda à definição de pronto. Temos o compromisso aqui, definição de pronto, e o compromisso do incremento. A definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento quando ela atende às medidas de qualidade exigidas para o produto. Então a gente precisa definir isso para saber quando uma coisa vai ser considerado pronto. A gente não vai inventar isso ali na hora de ser entregue, né? Porque aí a gente poderia colocar mais e mais e mais coisas, inclusive as próprias pessoas que vão incrementar, os developers, eles precisam saber disso para incrementar de forma correta, né? No momento em que um item de Product Backlog atende a definição de pronto, o incremento nasce. Então, quando a gente está trabalhando num incremento desses, mas ainda, por exemplo, falta, por exemplo, pintar por completo, aí não está pronto. Se a definição de pronto estaria pintar azul completamente. Se um dos itens seria isso, se ainda falta, por exemplo, esse pedaço ser pintado, não está ainda atendendo a definição de pronto. Quando a gente pinta ele por completo, aí sim atende a definição de pronto. A definição de pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do incremento. Então, por exemplo, se um dos trabalhos, ou como implementar isso, seria pintar as superfícies, por exemplo. Né? Em caso que esse trabalho não está concluído, a gente tendo essa definição, a gente sabe que ainda falta trabalho para fazer. Se um item de backlog não atender a definição de pronto, ele não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na sprint review. Então, quando ainda não foi, por exemplo, pintado todos a superfície aqui desse incremento, se o meu critério de aceite é pintar em azul completamente, eu não vou, por exemplo, liberar esse item, nem mesmo apresentar na sprint review, porque não ficou pronto, né? Não atende a definição de pronto. Em vez disso, ele retorna ao Product Backlog para consideração futura. A gente tem o nosso Product Backlog, aí no Sprint Planning, a gente cria um Sprint Backlog, e se isso fosse, por exemplo, um dos itens aqui, de ter pintado completamente uma das itens,
ele vai voltar para o Product Backlog. Eu não vou nem apresentar no Sprint Review, porque não atendeu a minha definição de pronto. Nem vou liberá-lo. E aí vou voltar ele e fazer uma consideração futura. Talvez eu volto no próximo sprint de novo para terminar essa pintura. Né? Se a definição de pronto para um incremento faz parte dos padrões da organização, todos os Scrum Teams devem segui-la como mínimo. Por exemplo, uma empresa tem como padrão ter um logotipo para todas as coisas que estão sendo lançadas. Não adianta ter para uma equipe essa definição de pronto, para outra equipe não. Se todos eles fazem mesmo diferentes produtos, todos eles precisam ter esse logotipo, então isso precisa entrar para todas as equipes de colocar esse logotipo como definição de pronto geral. Se não for um padrão organizacional, o Scrum Team deve criar uma definição de pronto apropriado para o produto. Então, eles mesmos vão ter que definir qual vai ser a definição de pronto. Os developers devem estar em conformidade com a definição de pronto, então certamente devem conhecer, estão conformes isso, porque eles basicamente vão ter que fazer todos os trabalhos para atender essa definição de pronto. Se houver vários Scrum Teams trabalhando juntos em um produto, em caso que, por exemplo, tenha uma equipe grande, a gente pode rachar em 2, mas eles precisam trabalhar no mesmo Product Backlog, na mesma meta para o mesmo Product Owner, trabalhando junto em um produto, eles devem definir e cumprir mutuamente a mesma definição de pronto, não poderia ser diferente. Eu trabalho para o mesmo produto, tem que pegar o mesmo Product Backlog, serve ao mesmo Product Owner, definição de pronto tem que ser a mesma, né? Senão a gente pode até criar conflitos aqui nesse sentido, que não seria certamente no sentido de aumentar o valor e ter as coisas da melhor forma possível.